Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá pra você fanático, pra você fanática por futebol e pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta se antes ouvir o Lotecando. Quero desde já agradecer o carinho da sua audiência. Continue conosco através do YouTube da Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like e deixe também a sua mensagem. Também estamos ao vivo no Facebook Rádio AE. Curta e siga a nossa fanpage lá no Facebook. E pelos canais de áudio da Antena Esportiva, que são o zeno.fm/Antena Esportiva no seu navegador ou pelos aplicativos Radiosnet e 6x Rádio. Convido você também a nos seguir nas redes sociais. O Twitter é o @se liga na antena e o Instagram é o @rádio Antena Esportiva. Antes da gente falar do concurso deste final de semana, quero te dar uma dica muito importante. É apostar também na Bet Nacional, a plataforma de apostas online parceira da Rádio Antena Esportiva. Na Bet Nacional, você sabe, pode aproveitar as dicas que a gente oferece toda semana aqui no Lotecando para você fazer as suas apostas também na Bet Nacional. Para você apostar lá na Bet dos brasileiros é muito fácil. É só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela, para você que está no YouTube ou no Facebook, e na hora de fazer o seu cadastro, você vai digitar o código BEANTENA, que também está no canto direito da sua tela. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou, aqui dá jogo! Muito bem, vamos ao que interessa, que é falar sobre o concurso 1086 da Loteca. Prêmio no patamar mínimo, e quem acertar os 14 jogos vai receber a bolada de R$300 mil. É o patamar mínimo de premiação da Loteca, porque no final de semana passado tivemos um apostador do canal eletrônico que acertou os resultados dos 14 jogos. Neste final de semana, a programação contempla jogos das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Jogo 1, Flamengo e Fluminense. Jogo 2, Ituano e Sampaio Corrêa do Maranhão. Jogo 3, Coritiba e Cruzeiro. Jogo 4, Chapecoense e Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo 5, Tombense e Ponte Preta. Jogo 6, Palmeiras e Internacional. Jogo 7, Red Bull Bragantino e Botafogo. Jogo 8, Grêmio e Corinthians. Jogo 9, Novo Horizontino e Vitória. Jogo 10, Bahia e Atlético. Jogo 11, Atlético Mineiro e Goiás. Jogo 12, Santos e São Paulo. Jogo 13, Cuiabá e Fortaleza. E jogo 14, Vasco da Gama e América Mineiro. A partir de agora vamos analisar todos esses 14 jogos para você ligado no som da Antena Esportiva. Então, não saia do YouTube, não saia do Facebook e não desligue os canais de áudio. Para, quem sabe, você faturar essa bolada estimada em R$300 mil. Jogo 1, com cobertura total da Rádio Antena Esportiva, Flamengo e Fluminense. Sábado, 6h30 da tarde, no Maracanã, pela rodada 34 do Brasileirão Série A. Você curte o Fla-Flu com a gente no sábado, a partir das 6 da tarde. O Flamengo é o quinto colocado com 56 pontos ganhos. Jogou no meio de semana contra o Palmeiras e venceu por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Tite conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. E como mandante nesta temporada, o Mengão tem um aproveitamento de 74%. Já o Fluminense, campeão da Taça Libertadores da América e não quer mais nada com o Campeonato Brasileiro, é o 8º colocado com 46 pontos ganhos. No meio de semana, empatou em 0-0 com o Internacional em Porto Alegre e nos últimos 5 jogos
tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Flusão vem de uma sequência de 4 jogos de jejum. Como visitante na temporada, o tricolor das Laranjeiras tem 36% de aproveitamento. O Flamengo pontuou em 12 das 15 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A, ou seja, só perdeu 3 vezes, jogando em casa na Série A do Brasileirão. O Flamengo venceu apenas 3 dos últimos 10 clássicos como mandante contra o Fluminense pelo Brasileirão Série A. É como mandante, tá, galera? A gente vai consertar aí na tela pra você. Já o Fluminense venceu apenas 2 das 16 partidas que fez como visitante nesta edição do Brasileirão Série A. E o Flusão venceu apenas 3 dos últimos 10 clássicos contra o Flamengo por todas as competições, sendo a última vitória na final do Campeonato Carioca deste ano. Jogo 2, Ituano e Sampaio Corrêa do Maranhão. No sábado, 3h30 da tarde, no Novelli Júnior, pela rodada 36 do Brasileirão Série B. Esse jogo vai ser no sábado, tá, galera? O Ituano é o 15º colocado com 37 pontos. Foi derrotado pelo Juventude fora de casa na rodada passada por 2-1. E nos últimos 5 jogos acumulou 3 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Galo tem 40% de aproveitamento. Por outro lado, o Sampaio Corrêa é o 16º com 36 pontos, ou seja, 1 ponto a menos que o rival deste final de semana. E a Bolívia Querida também veio de derrota. Foi derrotada pelo Tombense em casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos, 2 empates e 3 derrotas. São 2 times, portanto, que vêm de jejum de vitórias, um jejum longo. E como visitante na temporada, o Sampaio Corrêa tem 33% de aproveitamento. As dicas são as seguintes. O Ituano amarga um jejum de 10 partidas, sem vitória pelo Brasileirão Série B. Nesta sequência, foram 5 empates e 5 derrotas. E o Ituano defende uma invencibilidade de 2 duelos contra o Sampaio Corrêa do Maranhão pelo Brasileirão Série B, isso desde o ano passado. Por outro lado, o Sampaio Corrêa amarga um jejum de 9 partidas sem vencer como visitante pelo Brasileirão Série B. Nestas 9 partidas, foram 6 empates e 3 derrotas. E a Bolívia Querida venceu apenas 1 dos 3 duelos contra o Ituano na história. Isso aconteceu em 2022, atuando como mandante. Jogo 3, Coritiba e Cruzeiro. Sábado, 4 da tarde, no Couto Pereira, pela rodada 14 do Brasileirão Série A. São 2 equipes que estão na corda no pescoço, vamos descobrir por quê. O Coritiba é o 19º colocado com 26 pontos ganhos. Vem de vitória por goleada sobre o América Mineiro fora de casa por 3-0 neste meio de semana. E nos últimos 5 jogos, o Coxa Branca conseguiu 2 vitórias e 3 empates. Atuando em casa nesta temporada, o aproveitamento do time paranaense é de 37%. Já o Cruzeiro é o 17º colocado com 37 pontos. Não vai jogar neste meio de semana porque a partida contra o Vasco da Gama foi adiada e no final de semana foi derrotado em casa pelo Internacional por 2-1. Nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias e 3 empates. E o desempenho como visitante na temporada é de 45%. O Coritiba venceu apenas 3 das 16 partidas que fez em casa nesta edição do Brasileirão Série A. No entanto, o Coritiba venceu 6, ou seja, 60%, dos últimos 10 duelos atuando em casa contra o Cruzeiro por todas as competições, sendo a última lá em 2017. Já o Cruzeiro venceu apenas 3 das últimas 10 partidas pelo Brasileirão Série A, ou seja, 30%, e a Raposa defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o Coritiba por todas as competições, invencibilidade que vem desde 2021. Jogo 4, Chapecoense e Botafogo de Ribeirão Preto. Sábado, 5 da tarde, na Arena Condá, pela rodada 36 do Brasileirão Série B. A Chape está dentro da zona de despromoção, é a 18ª colocada com 33 pontos e vem de derrota para o CRB fora de casa por 3-2.
Nos últimos 5 jogos, o Verdão do Oeste conseguiu apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. Notem que a Chape vem de uma sequência de 3 derrotas consecutivas. E como mandante, o aproveitamento é de 42%. Por outro lado, o Botafogo de Ribeirão Preto, praticamente livre da ameaça de rebaixamento, mas sem chances de conseguir o acesso para a Série A, é o 12º com 47 pontos. A Pantera vem de um empate com o Ceará em casa em 2-2, e nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. O Botinha vem de 3 jogos de invencibilidade. E como visitante na temporada, o aproveitamento é de 37%. Muito bem, a Chapecoense amarga um jejum de 7 partidas sem vitória como mandante pelo Brasileirão Série B. Nestas 7 partidas em casa, foram 3 empates e 4 derrotas. No entanto, a Chapecoense tem um dado positivo. Venceu o único duelo como mandante contra o Botafogo de Ribeirão Preto na história. Isso aconteceu em 2020 pela Série B. Já o Botafogo de Ribeirão Preto venceu apenas 2 das últimas 10 partidas que fez fora de casa pelo Brasileirão Série B. E o Botafogo de Ribeirão Preto venceu apenas 1 dos 3 duelos contra a Chapecoense na história. Isso aconteceu em 2021. Jogo 5. Tombense e Ponte Preta. Sábado, 6 da tarde, no Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos, pela rodada 36 do Brasileirão Série B. O Gavião Carcará é o 14º colocado com 37 pontos. Na rodada passada venceu o Sampaio Corrêa do Maranhão fora de casa por 2-1. E nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 empates. Ou seja, vem de um período de invencibilidade que fez com que a equipe deixasse a zona de despromoção. Como mandante, o aproveitamento do Tombense na temporada é de 49%. Já a Ponte Preta, esta sim, está dentro da zona de despromoção. É a 17ª colocada com 35 pontos. E a Macaca sofreu mais um revés, desta vez para o Avaí em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a Ponte conseguiu 2 empates e 3 derrotas, ou seja, vem de um longo jejum de vitórias. E como visitante na temporada, o aproveitamento é de 41%. Vamos às dicas? O Tombense defende uma invencibilidade de 8 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B. Nestas 8 partidas em casa, foram 3 vitórias e 5 empates. E o Tombense ficou no empate com a Ponte Preta no único duelo com o mando do time mineiro na história. Isso aconteceu na Série B do ano passado. Já a Ponte Preta venceu apenas 2 das 17 partidas que fez como visitante nesta edição do Brasileirão Série B, e a Macaca jamais venceu o Tombense na história do duelo. Foram 3 jogos com 2 empates e 1 derrota do time de Campinas. Jogo 6. Palmeiras e Internacional. Sábado, 9 da noite, na Arena Barueri, pela rodada 34 do Brasileirão Série A. Palmeiras é o 2º colocado com 59 pontos, tem a mesma pontuação do líder Botafogo, porém, o que separa os dois são os critérios de desempate, principalmente o número de vitórias. O Verdão perdeu neste meio de semana para o Flamengo por 3-0, e nos últimos 5 jogos o time do técnico português Abel Ferreira conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante na temporada, o aproveitamento do Palmeiras é bom, 75%. Por outro lado, o Internacional é o 11º colocado com 43 pontos e vem de um empate em 0-0 com o Fluminense na rodada deste meio de semana, jogando no Beira-Rio. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico argentino Kudê conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Inter está a 3 jogos sem perder. E como visitante na temporada, o aproveitamento do Colorado é de 39%. Muito bem, o Palmeiras pontuou em 13 das 16 partidas que fez como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Foram apenas 3 derrotas. E o Palmeiras defende uma invencibilidade de 10 duelos como mandante contra o Internacional por todas as competições
isso desde 2015. Por outro lado, o Internacional venceu as 2 últimas partidas como visitante pelo Brasileirão Série A e o Colorado venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Palmeiras pelo Brasileirão Série A, tendo a última pelo Brasileirão Série A 2022 atuando em casa. Jogo 7, jogaço, hein? Red Bull Bragantino e Botafogo. Domingo, 4 da tarde, no Nabi Abichedi, pela rodada 34 do Brasileirão Série A. Agora vocês vão descobrir por que será um jogaço. Isso porque o Red Bull Bragantino é o terceiro colocado com 58 pontos, mas na rodada deste meio de semana acabou perdendo para o São Paulo na Vila Belmiro por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Pedro Caixinha conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. E como mandante na temporada, o desempenho do Touro Louco é de 64%. Por outro lado, o Botafogo é o líder com 59 pontos, ou seja, 1 ponto à frente do adversário deste final de semana. Na segunda-feira, pela rodada do final de semana, perdeu para o Vasco da Gama em São Januário por 1-0. E para completar a rodada deste meio de semana, recebe o Grêmio no estádio de São Januário, porque o Estádio Olímpico Newton Santos está interditado para shows. Nos últimos 5 jogos, o Glorioso conseguiu apenas uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Fogão vem de um jejum de 4 jogos sem vencer. E como visitante na temporada, o aproveitamento é de 57%. Muito bem, o Red Bull Bragantino pontuou em 14 das 16 partidas que fez em casa nesta edição do Brasileirão Série A. Foram apenas 2 derrotas do Touro Louco atuando diante da torcida. No entanto, o Touro Louco jamais venceu como mandante contra o Botafogo na história do duelo. Foram 2 jogos em Bragança Paulista com 1 empate e 1 derrota. Já o Botafogo venceu apenas 2 das últimas 10 partidas como visitante por todas as competições. E o Fogão venceu os 3 últimos duelos contra o Red Bull Bragantino, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 8, Grêmio e Corinthians. Domingo, 4 da tarde, na Arena do Grêmio, pela rodada 34 do Brasileirão Série A. O tricolor gaúcho é o 4º colocado com 56 pontos, está na briga pelo título brasileiro. No final de semana, venceu o Bahia em casa por 1-0 e nesta quinta-feira visita o Botafogo no Rio de Janeiro. Nos últimos 5 jogos, foram 4 vitórias e 1 derrota. O time do técnico Renato Gaúcho vem de 4 vitórias nos últimos 4 jogos. E o aproveitamento em casa neste ano é de 77%, ou seja, um aproveitamento considerado alto. Já o Corinthians é o 13º colocado com 40 pontos. No final de semana perdeu fora de casa para o Red Bull Bragantino por 1-0. E nesta quinta-feira recebe o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena. Nos últimos 5 jogos o Timão conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E como visitante nesta temporada, o aproveitamento do Corinthians é de 27%. O Grêmio pontuou em 14 das 16 partidas que fez como mandante nesta edição do Brasileirão Série A, ou seja, apenas 2 derrotas jogando em casa. Grêmio e Corinthians ficaram no empate em 7 dos últimos 10 duelos pelo Brasileirão Série A. Já o Corinthians venceu apenas 3 das 16 partidas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A, e o Corinthians defende uma invencibilidade de 7 duelos contra o Grêmio pelo Brasileirão Série A, isso desde 2019. Jogo 9, Novo Horizontino e Vitória. Outro jogaço que será realizado neste domingo às 6 da tarde no Jorge de Biase, pela rodada 36 do Brasileirão Série B, a antepenúltima rodada da segundona. Muito bem, o Tigre é o 6º colocado com 57 pontos, ainda com chances de acesso. O Novo Horizontino vem de empate fora de casa com o Atlético Goianiense em 2-2 e nos últimos 5 jogos acumulou 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada,
o aproveitamento é muito bom, 75%. Portanto, o Novo Horizontino é forte jogando em casa, mas vai encarar o Vitória, que é o líder, com 66 pontos e a um triunfo de confirmar o retorno à Série A do Brasileirão. Na rodada passada, o rubro-negro baiano empatou em casa com o Vila Nova em 1-1 e nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Vitória vem de 4 jogos de invencibilidade. Como visitante em 2023, o time baiano tem 37% de aproveitamento. Vamos às dicas. O Novo Horizontino pontuou em 14 das 17 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. Novo Horizontino e Vitória se enfrentam com o mando do Novo Horizontino pela primeira vez na história. Já o Vitória venceu apenas 3 das últimas 10 partidas como visitante pelo Brasileirão Série B. No entanto, o Vitória faturou o único duelo contra o Novo Horizontino na história, que foi pelo primeiro turno do Brasileirão Série B deste ano. Jogo 10, Bahia e Atlético. Domingo, 6h30 da tarde, na Arena Fonte Nova, pela rodada 34 do Brasileirão Série A. O Bahia é o 15º colocado com 37 pontos, ainda ameaçado pelo rebaixamento. Perdeu fora de casa para o Grêmio por 1-0 no final de semana passado. E nesta quinta-feira recebe o Cuiabá no complemento da rodada deste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, o tricolor de aço conseguiu 2 vitórias e 3 empates. 2 vitórias e 3 derrotas. E o aproveitamento do Bahia como mandante na temporada é de 63%. Por outro lado, o Atlético é o 7º colocado com 50 pontos. Na briga por uma vaga na Taça Libertadores da América do ano que vem. E o time paranaense empatou em casa com o Fortaleza no meio de semana em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Furacão conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Atlético vem de 4 jogos sem vencer. E como visitante na temporada, o Atlético tem 47% de aproveitamento. Pega a visão nas dicas. O Bahia venceu as 3 últimas partidas como mandante pelo Brasileirão Série A. E o Bahia venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Atlético, válidos pelo Brasileirão Série A, sendo a última vitória em 2021. Já o Atlético venceu apenas 4 das 16 partidas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A. E o Furacão venceu os 3 últimos duelos contra o Bahia pelo Brasileirão Série A. Jogo 11. Atlético Mineiro e Goiás. Domingo, 6h30 da tarde, na Arena MRV, pela rodada 34 do Brasileirão Série A. O Galo é o 6º colocado com 53 pontos, é o último dentro da zona de classificação para a Taça Libertadores da América do ano que vem. E no final de semana empatou fora de casa com o América Mineiro em 1-1. Nesta quinta-feira, completa a rodada deste meio de semana, visitando o Corinthians em São Paulo. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Felipão conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Atlético Mineiro vem de 4 jogos sem perder. E como mandante nesta temporada, o aproveitamento é de 68%. Já o Goiás é o 18º colocado com 35 pontos, dentro da zona de despromoção. Isso porque o Esmeraldino venceu o Coritiba fora de casa por 1-0, mas recebe o Santos nesta quinta-feira lá na Serrinha. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Goiás tinha o jejum de vitórias até vencer o Coritiba no final de semana. Como visitante nesta temporada, o Goiás tem 45% de aproveitamento. Muito bem, vamos às dicas. O Atlético Mineiro venceu 7 das últimas 10 partidas pelo Brasileirão Série A. No entanto, o Atlético Mineiro sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 duelos como mandante contra o Goiás pelo Brasileirão Série A. Já o Goiás venceu apenas 4 das 16 partidas que fez como visitante nesta edição do Brasileirão Série A.
E o Goiás defende uma invencibilidade de 4 duelos contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão Série A. Isso desde 2021. Jogo 12, o clássico Sansão entre Santos e São Paulo. Domingo, 6h30 da tarde, na Vila Belmiro, pela rodada 34 do Brasileirão Série A. O Santos, ainda ameaçado pelo rebaixamento, é o 14º colocado com 38 pontos. No final de semana, empatou em 0x0 com o Cuiabá em casa e nesta quinta-feira viaja até Goiânia para visitar o Goiás para complementar a rodada deste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, o Peixe conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O time vem de 4 jogos sem perder e, como mandante na temporada, o aproveitamento é de 53%. Foram muitos empates nos 28 jogos que fez em casa nesta temporada, 12 o Santos, portanto, com um aproveitamento mediano. Já o São Paulo é o 9º colocado com 45 pontos, não quer mais nada com a hora do Brasil, livre da ameaça de rebaixamento e já classificado para a Taça Libertadores do ano que vem. E no meio de semana, o Tricolor conseguiu uma vitória sobre o Red Bull Bragantino por 1x0, jogando na Vila Belmiro, que o Morumbi está interditado por conta de shows. Nos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o time do técnico Dorival Júnior, atuando fora de casa nesta temporada, tem um aproveitamento de 42%. Vamos lá, o Santos pontuou em 12 das 16 partidas que fez como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Foram apenas 4 derrotas em 16 partidas em casa. E o Santos defende uma invencibilidade de 8 clássicos, atuando em casa contra o São Paulo pelo Brasileirão Série A, isso desde 2015. Já o São Paulo ainda não venceu como visitante nesta edição do Brasileirão Série A. Foram 15 jogos, 7 empates e 8 derrotas, e o São Paulo venceu apenas 2 dos últimos 10 clássicos como visitante contra o Santos por todas as competições, sendo a última vitória pelo Paulistão de 2022. Jogo 13, Cuiabá e Fortaleza. Domingo, 6h30 da tarde, na Arena Pantanal, pela rodada 34 do Brasileirão Série A. O Dourado é o 12º colocado com 41 pontos na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. O Cuiabá empatou na rodada passada com o Santos fora de casa em 0x0. Nesta quinta, visita o Bahia em Salvador no fechamento da rodada. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Cuiabá tem 59% de aproveitamento. Por outro lado, o Fortaleza é o 10º colocado com 43 pontos ganhos. Já jogou neste meio de semana e ficou no empate em 1x1 com o Atlético fora de casa. Nos últimos 5 jogos, o time do Vojvoda tem 3 derrotas e 2 empates, ou seja, vem de um longo jejum de vitórias. E como visitante na temporada, acumula 42% de aproveitamento. O Cuiabá amarga um jejum de 4 partidas, sem vitória como mandante pelo Brasileirão Série A. Estas 4 partidas foram 2 empates e 2 derrotas. E o Cuiabá venceu apenas 2 dos 8 duelos como mandante contra o Fortaleza na história, sendo a última em 2021. Já o Fortaleza venceu apenas 2 das últimas 10 partidas por todas as competições, ou seja, um aproveitamento muito fraco no desempenho recente. E o Fortaleza venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Cuiabá por todas as competições, sendo a última pelo Brasileirão Série A 2022. Jogo 14, Vasco da Gama e América Mineiro. Domingo, 6h30 da tarde, em São Januário, pela rodada 34 do Brasileirão Série A. O Cruz Maltino é o 16º com 37 pontos, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento
E na rodada passada venceu o Botafogo por 1-0, na rodada do último final de semana, porque o Cruz Maltino folgou no meio de semana por conta do adiamento do jogo contra o Cruzeiro. Nos últimos 5 jogos, o Vasco conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e como mandante nesta temporada acumula 51% de aproveitamento. Já o América Mineiro é o 20º com 21 pontos e matematicamente está rebaixado. O jogo que culminou com a volta do Coelho para a segundona no ano que vem foi a derrota para o Coritiba neste meio de semana por 3-0 jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Fabian Bustos conseguiu 2 empates e 3 derrotas, ou seja, vem de um longo jejum de vitórias. E como visitante em 2023, o aproveitamento é de 26%. Vamos lá, o Vasco da Gama venceu 6 das últimas 10 partidas jogando em casa pelo Brasileirão Série A. E o Vasco da Gama defende uma longa invencibilidade. Já são 6 duelos como mandante contra o América Mineiro por todas as competições. Isso desde 1976. Já o América Mineiro ainda não venceu como visitante nesta edição do Brasileirão Série A. Foram 16 jogos com 7 empates e 9 derrotas. E o Coelho venceu apenas 3 dos 17 duelos contra o Vasco da Gama na história, sendo a última vitória no ano de 2018. Vamos então às probabilidades para o concurso 1086 da Loteca, valendo o prêmio estimado em R$300 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Muito bem, favoritos temos 5. A vitória do Flamengo sobre o Fluminense no jogo 1, a vitória do Palmeiras sobre o Internacional no jogo 6, a vitória do Novo Horizontino sobre o Vitória no jogo 9, o triunfo do Atlético Mineiro sobre o Goiás no jogo 11 e a vitória do Vasco da Gama sobre o América Mineiro no jogo 14. Temos aí algumas chances de surpresa também. Por exemplo, o empate ou a vitória do Fluminense no jogo 1 contra o Flamengo, a vitória do Sampaio Corrêa no jogo 2 sobre o Ituano, no jogo 5 a vitória da Ponte Preta sobre o Tombense, no jogo 6 temos aí 2 chances de surpresa, o empate ou a vitória do Internacional, no jogo 8 a vitória do Corinthians sobre o Grêmio, no jogo 9 o triunfo do Vitória sobre o Novo Horizontino, pode ser uma surpresa. Aí no jogo 11 temos 2 chances aí de resultados surpreendentes. O empate ou a vitória do Goiás. E no jogo 14, a vitória do América Mineiro. As colunas de verde são resultados considerados normais, como por exemplo, no jogo 7, o Red Bull Bragantino recebendo o Botafogo. Não há favorito e não há possibilidade de surpresa ou zebra, porque as duas equipes brigam pelo mesmo objetivo, que é o título do Brasileirão Série A. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de acertar os resultados dos 14 jogos do concurso 1086 da Loteca. Estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando, agradecendo sempre o carinho da sua audiência. Deixe a sua mensagem, deixe o seu like no YouTube, no Facebook e acompanhe no sábado, a partir das 6 da tarde, Flamengo e Fluminense pelo Brasileirão Série A. Você, lotequeiro, vai poder acompanhar esse jogão de bola, este clássico, aqui no som da Antena Esportiva, tá certo? O Lotecando volta na próxima quinta, às 7 da noite, pelo YouTube, pelo Facebook e pelos canais de áudio da nossa querida Rádio Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva
Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga a nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.